Okay. Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando hoje aqui o nosso webinar de Manufatura 4.0 do Comitê de Manufatura da ABINC. Vamos pedir normalmente uns minutinhos aí para o pessoal continuar entrando, tá? Acho que dentro de 1 minuto, 2 no máximo, nós iniciamos o evento aqui, ok? Pessoal que está entrando aí, só mais uns minutinhos, 1 minuto aí no máximo, nós estamos iniciando o evento hoje aqui, o webinar da ABINC, tá? O pessoal já está entrando, estou vendo aqui que tem bastante gente aí já na sala aí com a gente. Mais meio minuto a gente começa. Bom, pessoal, vamos dar início aí, já temos bastante gente aí conosco no webinar hoje. Bom, obrigado aí a todos aí pela participação, por estarem conosco hoje aqui no mais um webinar da ABINC, mais um evento virtual da ABINC, hoje aqui com nosso comitê de manufatura, tá? Então, o papo hoje é voltado aí para manufatura 4.0, IoT para a indústria, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Maeda, eu sou o vice-presidente da ABINC, tá? Fui um dos fundadores da associação em 2015, participei da primeira diretoria, fui presidente da ABINC por 2 mandatos, tá? Hoje estou aí no papel de vice-presidente, o nosso presidente é o Paulo Spaca, tá? E também sou empreendedor, tá? Trabalho aí nesse mercado de indústria 4.0, manufatura, há mais de 20 anos, sou engenheiro mecatrônico de formação e sou sócio desde 2005 de uma empresa, tá? Que se chama Conitec, que é uma empresa que é provedora, integradora de soluções para a indústria 4.0, tá? Então, esse é o meu mundo hoje, tá? É o que eu gosto de fazer, acho que esse é um assunto bem interessante que a gente vai estar tratando hoje, tá? A BINC, para quem não sabe, desde o início apoiou a elaboração, foi parceira aí da elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas, tá? Que começou para valer, teve o decreto assinado em 2019, tá? E uma das coisas aí, que foram uma das decorrências, né, do Plano Nacional de IoT, foi a criação a BINC participava antes na Câmara de IoT, tá? Na época da elaboração do plano, e depois da elaboração do plano, né, nós nos tornamos membros também da Câmara Brasileira da Indústria 4.0, tá? Que hoje aqui esse evento está sendo realizado em parceria com a Câmara Brasileira de Indústria 4.0. Então, somos aí parceiros, estamos aí trabalhando em diversas coisas aí que a gente vai tentar mostrar hoje aqui, contar um pouquinho mais em detalhes aí para vocês o que está acontecendo. Uma das coisas de destaque foi um projeto que a BINC participou também, apoiando desde o início. Foi um projeto voltado para acelerar a adoção da internet das coisas industrial para pequenas e médias empresas. Então, um projeto bem bacana, que tem uma missão, um objetivo bem importante aí para o país,
tá? E só terminando, tá? A gente está aí organizado em diversos comitês na BINC, como eu comentei, esse é o comitê de manufatura. Cada comitê tem um líder dentro do comitê na BINC, tá? Hoje os trabalhos aí vão ser conduzidos pelo líder do comitê de manufatura, que é o Maurício Finotti, que vai se apresentar daqui a pouco. E só uns recados aí sobre a dinâmica, vocês podem ir mandando as perguntas, tá? Na área de perguntas aí do Teams, a gente vai respondendo, à medida do possível, a gente vai responder online, o que a gente não puder responder online, depois a gente abre um espaço na plataforma da ABIN, que chama Conexão IoT, que eu vou colocar o link para vocês também, quem não participa dessa plataforma, poder entrar também, estar com a gente lá, é uma plataforma tipo uma rede social da BINC, tá? Daqui a pouco eu coloco o link também na área de perguntas, tá? Então, bom, era essa a minha mensagem, a abertura, agradeço aí todos os participantes, o Maurício, a Eliana Imediato, que está com a gente aí, daqui a pouco vai falar, o Frank Wayne Mello também, tá? Mas passo a bola aí para o Maurício iniciar os trabalhos aí do webinar hoje e novamente, obrigado pela participação de todos. Agradeço também os nossos patrocinadores todos, tá? Da BINC, que fazem, né, viabilizam esses eventos que nós temos realizado. Bom, Maurício, a bola está contigo aí, eu vou estar aqui o tempo todo também, a gente vai se ajudando aí nas perguntas, tá? E um bom evento aí para todos, aproveitem o conteúdo. Perfeito, obrigado, Flávio. Bem-vindo a todos, obrigado pelos participantes e principalmente obrigado pelos palestrantes que vão contribuir um pouquinho aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Indústria 4.0 e Internet das Coisas. Como o Flávio falou, eu sou um dos líderes do Comitê de Manufatura e a principal missão que a gente tem é levar conhecimento e evangelizar a Indústria 4.0 e Internet das Coisas na indústria, tá? Nas operações de manufatura e serviço. Principalmente agindo como, vamos chamar, evangelizador, ou seja, para desmistificar o que é a internet das coisas e como isso pode proporcionar ganhos de produtividade, redução de custo, uma melhor competitividade para a indústria brasileira. Esse webinar é uma série que a gente vem fazendo desde o ano passado, desde o ano retrasado, na verdade, entre os comitês, e os comitês da BINC, eles funcionam de duas formas. Eu tenho os comitês verticais, que eles exploram cada segmento em que é possível utilizar a internet das coisas, e o que a gente chama de comitês horizontais, em que eles exploram tecnologias, segurança de dados, etc. Tá? Nós vamos começar com esse webinar, está dividido em 3 partes. Primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto da Câmara 4.0 com a Eliana. Tá? A Eliana é coordenadora geral de transformação digital do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em seguida, falar um pouquinho sobre soft skill, ou seja, quais são as competências que o profissional da indústria 4.0 precisa, com o Frank Wayne. Frank Wayne, ele é coordenador do programa Senai 4.0. Ele também, junto com a BINC, ele é membro do GT, do Grupo de Trabalho de Capital Humano da Câmara Brasileira de Indústria 4.0. E, em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre internet das coisas para pequenas e médias empresas. Ou seja, a IoT ele não é só para grandes empresas. A gente consegue também, em pequenas empresas, gerar resultados, gerar produtividade, competitividade e redução de custo. Ok? Muito obrigado a todos. Eliana, vamos lá? Sim, boa tarde, Maurício. Eu agradeço o convite, boa tarde, Flávio. É uma satisfação para mim estar aqui nesse evento, junto com o Frank Wayne, que é meu colega trabalhamos juntos há muitos anos, né, Frank? Então, é uma satisfação estar aqui falando um pouco do que nós estamos fazendo aqui no governo, para levar a indústria 4.0 para ampliar isso para o país. Já há alguns anos nós estamos trabalhando, como o Flávio falou, ainda no plano de IoT, que a BINC participou na elaboração do plano de IoT, mas já tem alguns anos, desde 2016, final de 2015, para ser mais exato, que o governo federal, junto com várias instituições no país, começou a trabalhar essa questão de criar um ambiente de indústria 4.0 no país, trazer
levantar as questões do que estava acontecendo no mundo e o que a gente poderia trazer aqui para o Brasil. E com isso, depois de várias discussões, depois de muitos encontros no Brasil, nós partimos para criar, no começo de 2019, a Câmara da Indústria 4.0. Essa Câmara da Indústria 4.0 ela é coordenada pelo MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Ministério da Economia, e conta com a participação de diversas instituições que tem no Brasil, principalmente instituições que representam segmentos industriais, como é o caso aqui, e empresariais, como é o caso aqui da ABINC. Então, nós temos hoje a Câmara da Indústria, que é dividida em 4 grupos de trabalho. Tem o grupo de desenvolvimento tecnológico e inovação, o grupo de capital humano, que hoje a gente vai trazer uma experiência aqui do Senai, que é uma das atividades que tem no plano de ação da Câmara, do grupo de capital humano. Temos o grupo de cadeias produtivas, que discute formas de levar também a indústria 4.0 para o segmento de empresas menores, e nós temos nos últimos tempos trabalhado na busca de alguns recursos para apoiar projetos nessa linha, e o grupo de normalização técnica e regulamentação. E dessa forma a gente vem trabalhando na construção de planos de ação. Esses planos de ação, eles são compostos de ações, atividades que são executadas por várias dessas instituições que participam da Câmara. A gente tem hoje cerca de 60 associações e instituições de pesquisa, instituições tipo Senai, CNI, SEBRAE e representantes da academia que nos ajudam nessas discussões para poder trazer e cada vez mais levar a indústria 4.0 para que seja mais utilizado e levar esse conhecimento para todos. Aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos uma coordenação geral de transformação digital, que hoje a gente trabalha esse tema das tecnologias 4.0, não só para o setor industrial, mas também para o agro, para a saúde e para as cidades. Temos também a Câmara de Cidades, a Câmara de Agro, e temos alguns projetos voltados para saúde 4.0. Não conseguimos ainda ter uma Câmara estruturada como os outros temas, por conta da pandemia, que o foco prioritariamente é a questão da pandemia. Temos agora também, por uma demanda do Ministério do Turismo, a gente está tentando levar as questões da digitalização e das novas tecnologias para o setor de turismo, que foi um dos setores muito mais afetados no país pela pandemia, e com as tecnologias que habilitam a indústria 4.0, a gente também está trabalhando com muita demanda a inteligência artificial. O Ministério lançou, o mês passado, agora em abril, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e nós estamos começando, a partir da sexta-feira passada, nós criamos também um grupo de governança para que a gente possa implementar também as ações de inteligência artificial que estão previstas na estratégia. Aí, só para completar aqui, Maurício, nessa questão da inteligência artificial, que é importante trazer, o Ministério está apoiando, junto com a FAPESP, 8 centros de pesquisas aplicadas em inteligência artificial. Esses centros de pesquisa, eles foram selecionados por meio de edital, são recursos que vêm do Comitê Gestor da Internet, que são recursos oriundos do que se paga para ter um domínio. Existe quando se tem um domínio da internet, se paga um valor para ter esse domínio, e esse valor está sendo destinado agora para construir centros de pesquisa e inteligência aplicada. Então, o Ministério, junto com a FAPESP, com esses recursos do CGI, vão apoiar por até 10 anos 8 centros de inteligência artificial. Os 6 primeiros foram selecionados, na área de cidades, para desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial para a área de cidades, que fica em São Carlos, em São Paulo. O outro centro é um centro focado para a área de saúde,
que é na UFMG. São parcerias com universidades, institutos de pesquisa e empresas. Eu estou falando a liderança, né? O de São Carlos é a USP, que lidera, que é focado para cidades, o de saúde é liderado pela UFMG, que é na área de saúde. Tem também o de agro, que é da Unicamp, liderado pela Unicamp. Tem não sei se o Frank Wene também já teve essa informação, mas tem o da indústria, que foi selecionado, um dos dois da indústria, um é do Senai Cimatec, na Bahia, que é um dos grandes centros, né, Frank, do Senai, e ele foi selecionado para ser o centro um dos centros da indústria. O segundo é o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, e também um outro de saúde, que é da Universidade Federal do Ceará. Então, é importante a gente focar, né, a gente apresentar para vocês que esses centros começam, estamos já, assim que eles foram selecionados por editais, eles começam ainda no final, no começo do próximo semestre, a operacionalização. Bem, o Maurício, agora eu queria falar assim, mais por alto o que a gente está fazendo e volto a palavra para você, ok? Fico à disposição para mais perguntas, se vocês tiverem interesse, ok? Obrigado, Eliana, e acho que principalmente esse último item que você falou a respeito dos centros de inteligência artificial, eles estão intimamente ligados com a internet das coisas, porque uma das bases de IoT é coletar dados, e sem inteligência, dados não significam absolutamente nada. Então, isso demonstra claramente que a gente tem um alinhamento bastante grande nas ações do governo para desenvolvimento de AI, de inteligência artificial, internet das coisas, e realmente para melhorar a produtividade do país. Ok? Ok, obrigada. Frank, falar um pouquinho agora sobre como que esse profissional do futuro, que na verdade esse futuro está acontecendo agora, né? Como que esse profissional vai se encaixar nesse cenário novo? Maurício, obrigado. Eu queria agradecer primeiro pelo convite, né, da BIC, a parceria aí com o MCT, que é a Eliane Imediato, um colega aí que a gente está sempre junto lá, a equipe aí que está lá, que faz parte do grupo de trabalho lá do capital humano, né, da indústria 4.0. E sim, esse tema, né, a gente costuma tá no DNA do Senai falar sobre formação profissional, né? Mas dentro desse contexto da indústria 4.0, a gente tem avançado bastante, tanto no que a gente fala muito sobre hard skills e soft skills. Quando a gente começa a falar sobre 4.0, né, o universo é tão grande que a gente separar um tópico para falar sobre ele, a gente fica até com uma certa dificuldade de focar apenas em soft skills. Então, eu vou falar bem rapidinho de hard skills no meio da minha fala, tá? Então, mas eu vou tentar ao máximo focar em soft skills, que é o objeto da apresentação aqui. Eu posso já apresentar aqui minha tela? Pode. Por favor, já está habilitado. Ok. Todos já estão vendo aí minha apresentação? Ótimo. Então, o tema aqui, o que eu vou estar trabalhando rapidinho com vocês, é sobre esse aspecto das soft skills no contexto do IoT, da indústria 4.0 e da digitalização das indústrias, né? Eu gosto sempre, como eu disse, não tem como fugir, né? Vocês já devem conhecer essa imagem. Eu gosto de trabalhar ela sobre o contexto do que é a indústria 4.0, né? Ou uma transformação digital. Mas isso, eu prometo que isso eu vou falar bem rápido, né? E é assunto que traz um fundamento para a minha fala, né? Então, assim, a gente sabe que em toda a indústria, independente do setor, porte ou qualquer organização, a gente tem os eventos que ocorrem, né? Seja uma quebra de um equipamento, seja uma mudança na variação do dólar, seja qualquer o evento que, tanto interno quanto externo à organização, isso provoca uma reação em cadeia, que leva um determinado tempo para se alcançar
uma reação e a execução dessa reação. Esse gráfico mostra uma adaptação do relatório da CATEC, né, que trata sobre maturidade das empresas, e observem que você tem do evento até a ação realizada, você tem um tempo para os insights, para, como o Maurício falou bem, ou seja, um tempo para você coletar os dados, entender o que foi o problema, né, detectar o problema, vamos dizer assim. Depois você tem um tempo para a análise completa desse problema, ou desse evento que aconteceu. Você tem um outro time que representa a aprovação de alguma ação. E, por último, uma ação realmente feita para poder corrigir ou traçar novos caminhos em função desse evento. Então, quanto mais tempo eu levo para ter uma ação realizada, o valor e o benefício dessa adoção percebido, ele é pequeno. Então, o que a indústria 4.0 traz? Agora, eu queria que vocês ficassem na mente algumas palavras-chave aqui, né? Então, eu estou falando de análise, eu estou falando de tomada de decisão, eu estou falando de percepção de um problema, ok? Então, são ações que a indústria 4.0, quando se fala muito em tecnologia, a ideia é, né, tornar as empresas mais ágeis e que elas aprendam também mais rápido, né, ter um aprendizado mais rápido. Então, se vocês percebem no gráfico, a ação realizada, que antes estava ao final da curva, ela subiu aqui para o meio da curva, ou seja, ela reduziu o tempo de insight, o tempo de análise, o tempo de tomada de decisão. E aí se coloca muito de que todos esses tempos são reduzidos, ou podem ser reduzidos, com a adoção de algumas tecnologias que a gente chama de habilitadoras para a indústria 4.0, entre IoT, Big Data, internet artificial, sistemas cyberfísicos, integração de sistemas, robótica avançada. Então, aqui você tem outras palavras-chave que eu trago aqui para vocês, que é agilidade, né, e aprendizagem. Então, a gente falou no gráfico que a indústria 4.0 traz ações que envolvem tomada de decisão, análise de dados, captura de informação, e agora eu estou falando sobre agilidade e aprendizagem. Então, quanto maior o nível de maturidade das empresas, ou seja, quanto mais tecnologias elas estão, fez a adoção, há uma chance de ela ter esse tempo, né, bem reduzido, né, ou seja, desde um evento ocorrido até uma ação realizada. Então, também uma adaptação do relatório da CATEC, 2017, o Senai desenvolveu uma metodologia que ela agrupa alguns grupos, vamos chamar assim, de nível de maturidade, né? Então, a gente acha que, para avançar nesse contexto da 4.0, é princípio ter uma otimização, ter o chão de fábrica, ou seja, a organização mais enxuta e mais organizada. Então, coletar dados, vamos chamar assim, que não são dados que vão levar ou seja, digitalizar um processo falho, eu não sei se a eficiência na tomada de decisão de informações seriam mais adequadas. Então, há um processo de maturidade avançando. E a gente está vendo aqui também conectividade, a gente está falando aqui de visibilidade e transparência, a gente está falando de capacidade preditiva, ou, vamos dizer assim, uma análise prévia de futuros eventos, né? E a gente está falando de flexibilidade e adaptabilidade. Então, nós estamos aqui falando de pessoas ou estamos falando de máquinas? Olha os termos que a gente está usando, né? Então, a indústria 4.0 traz muito a questão de tecnologias habilitadoras. Por que são habilitadoras? Porque elas trazem a possibilidade de se obter informações com maior rapidez, informações mais precisas, porém, a gente tem as pessoas envolvidas que trazem todo esse contexto e tomadas de decisões, né? Então, com base nisso, eu trouxe aqui um gráfico
é bem interessante, né, de 2015, de um relatório feito pela ASME e a VDI, né, então é uma visão aí sobre qualificação de pessoas dentro do aspecto Estados Unidos e Alemanha. Então ele traz aí como uma abordagem para a obtenção dessa qualificação e habilidades, dentro do ponto de vista de 3 níveis, né, no nível de infraestrutura, no nível de ações, tarefas e execuções, e o nível de competências e versus qualificações, né. Ou seja, no terceiro nível, a gente está falando aí de hard skills, está falando de infraestrutura, está falando de tecnologia, está falando de integração de sistemas, as tarefas, em relação à segunda camada aí, a mudança de tarefas, né, isso a gente vai ver depois, a gente viu depois em novos relatórios mais atuais, tanto do Fórum Econômico, que fala sobre essas mudanças de perfil profissional com a adoção de novas tecnologias, e qualificações e competências, a gente vê aí conhecimentos fundamentais sobre materiais de processamento, habilidades em TIs, e eu deixei destacado aí comunicação, autogestão, trabalho em equipe e colaboração, tá? Dentro da priorização de conjunto de habilidades pessoais, como eu disse, né, eu vou tentar dar um foco aqui nas capacidades soft skills, né, ou basicamente as capacidades de habilidades pessoais e interpessoais. E aí ele traz esse relatório, nesse mesmo relatório, ele traz que as prioridades, elas estão maior na autogestão do tempo, na adaptabilidade e habilidade para a mudança do profissional, habilidade para trabalhar em equipe, habilidades pessoais e habilidades em comunicação. E de médio, vamos dizer assim, com a priorização média, confiar em tecnologias, né, que seria um viés voltado para a conscientização tecnológica, e a mentalidade para a melhoria contínua, e o aprendizado ao longo da vida, ou seja, continuar aprendendo. Você percebe que nesse relatório não existe nada de menor prioridade, tá? No outro relatório, da World Skills Kazan, que eles trazem como algumas conclusões sobre cenários para 2035, fatores tecnológicos, fatores humanos e organizacional. E aí eu destaquei alguns fatores que traz aí a questão da consciência, né, para a questão digital, a digitalização do profissional, e maior autonomia e responsabilidade, ou seja, trazendo aí um pouco de viés de tomadas de decisão e de visão mais sistêmica de todos os processos, né. E abaixo aí, em organização, fator organizacional, que é onde fala em redes de colaboração. Aí eu volto a dizer, estamos falando de PJ ou PF, quando a gente fala em colaboração, então isso se mistura sempre um pouco sobre competências desse profissional para esse novo cenário. Eu trouxe aqui um dado aqui do World Economic Forum, uma visão aí teve um relatório de 2018, 2020, que era 2018 a 22, agora 2020, que é uma perspectiva da indústria, uma projeção para 2025. Ele traz a perspectiva da indústria, né, aqui de uma forma total em relação ao relatório global, do quanto elas pretendem investir, né, ou adotar em tecnologias até 2025, né. Então, no gráfico aqui, a gente pode ver na legenda 2025 como a barra azul, 2018 foi a perspectiva que eles colocaram em 2000, tá uma linha vertical preta aí, e a diferença é que está esse sombreamento aí, um tom meio marrom, vamos chamar assim, né? E aí você vê que para Cloud Computing, Big Data Analytics, você vê cresceu um pouco a visão, né, do percentual. Aqui eu trago, na verdade, um comparativo e um crescimento, né? Então, percebe-se que em todas as tecnologias, basicamente, você tem um crescimento muito grande em termos de perspectivas de implementação, com exceção aqui de computação quântica e novos materiais,
nanotubos, grafeno, que é uma tecnologia que ainda a indústria, acho que ela deu uma recuada, ela imaginou que isso estaria mais presente no curto prazo e identificou que isso está mais distante e que as tecnologias uma das coisas que a gente tem trazido também para a indústria, né, que nós falamos com empresas de grande, médio e pequeno porte, é da acessibilidade da tecnologia hoje para implementação de IoT e indústria 4.0 ou digitalização, né? Então, talvez há uma percepção maior da possibilidade, sim, de implementação de tecnologias. Por que eu trouxe essa informação? Porque essa informação, ela casa um pouco com esse outro gráfico, que fala sobre o compartilhamento de ações entre, vamos chamar assim, né, humanos versus máquinas, em termos de percentual, ou de quanto está avançando mais em termos dessa colaboração, né? Então, por exemplo, processamento de dados, aí a gente percebe bem que houve um crescimento aí na legenda abaixo, essa barra marrom mais escura, que é uma previsão para 2025, ela tem um avanço maior do que foi previsto antes, que é a barrinha mais clara em cima, né? Ou seja, antes o roxo, que era mais, vamos dizer assim, uma relação mais pessoas do que máquina, vamos chamar assim, para 2025 a percepção diminuiu um pouco para a pessoa e aumentou bastante aí para máquinas, né? E aí eu queria, na verdade, trazer uma visão mais dos gráficos que estão abaixo. Quando a gente fala em coordenação, desenvolvimento, gestão, tomadas de decisão, enfim, a gente vê que ainda é visto pela indústria, né, que é uma área ainda muito de participação da pessoa e menos da máquina, né? Ou seja, não que isso não vá mudar no próximo relatório, à medida que a tecnologia vai avançando, essa sensibilidade e essa percepção, ela vai mudando, né? Então, eu quis trazer aqui nesse gráfico, ou seja, ainda há uma visão de que a pessoa faz parte desse processo e ela, em determinados níveis, ela tem um grau de participação maior do que em outros processos. Ainda no relatório do World Economic Forum, de 2020, eu trouxe aqui o que eles trazem lá como relação das top skills. Aí percebe-se que eu estou trazendo aqui já soft skills, né? Quais as 10 tops soft skills previstas assim, para 2025, uma visão de que as pessoas devem dominar ou ter um maior controle dessas competências. Então, o todas aí refere-se a um relatório geral, pensando em todas as empresas pesquisadas dentro do âmbito da amostragem do World Economic Forum. E Brasil pegando só a percepção do que responderam as indústrias brasileiras, né? Ou que estão no Brasil. E aí há alguns, você vê muito próximo à visão, né? Só muda um pouco a ordem aí de prioridades. Então, as empresas, elas colocaram a resposta à pergunta de quais são as competências que os profissionais devem ter, né, para esse profissional do futuro, né, para essa indústria do futuro, né, então, que é presente. Então, eu trouxe aqui na visão do Brasil, que ficou muito parecida, muito próxima a um ou outro item que subiu, assim, a ordem. Então, criatividade era antes, pensamento crítico ficou na frente. Então, mas dentre as 7 primeiras, basicamente, elas não mudaram. Então, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, pensamento analítico e inovação, criatividade, originalidade, liderança e influência social, inteligência emocional, pensamento e análise crítica, estou olhando aqui lá do Brasil, resolução de problemas complexos, resiliência, tolerância, estresse, projeto e programação e orientação a serviços. Aqui do 7 para baixo a gente já começa a entrar um pouco, o que a gente chama aqui de competência transversal dentro da tecnologia, né? E um pouco menos de competências pessoais.
Então, sim, em 2017, né, a CNI, ela publicou uma carta da indústria, e lá a gente colocou que, olha, que indústria 4.0 é um caminho sem volta. Eu destaquei algumas palavras aqui, e que sim, que exige, entre outros aspectos, qualificação dos profissionais. Então, ou seja, a gente, desde 2013, 12, quando começou essa temática de indústria 4.0, todos os relatórios falam sobre preparar pessoas para isso, né, sobre que competências essas pessoas terão. E a gente coloca aqui que sim, são as pessoas, tanto dos níveis operacionais e os níveis mais estratégicos da empresa, elas são os principais agentes dessa transformação digital. Então, são essas pessoas que vão fazer programação das máquinas, inovar nos processos, tomar decisões. Então, elas têm que estar preparadas para isso. Então, requalificação do profissional, preparação e aperfeiçoamento do profissional para a indústria 4.0 é fundamental. Tanto nos aspectos hard skills como soft skills. Essa imagem, eu gosto de trabalhar com ela, que lá atrás a gente discutiu muito, né? Existe um profissional 4.0, existe um super profissional, né? Ou existem profissionais com competências que são complementares e que juntas chegam num projeto, num nível de maturidade conforme aquela que eu apresentei lá anteriormente. Então, o que a gente chama de tecnologias habilitadoras ou hard skills é aquelas que aparecem lá no relatório do Fórum Econômico Mundial, que seria computação em nuvem, Big Data, segurança digital, internet das coisas, integração de sistemas, robótica avançada, manufatura digital, aditiva, inteligência artificial. E aí existe também o perfil do profissional. Frank, são todos os profissionais que vão ter o mesmo acesso à inteligência artificial? O meu operador, ao meu gerente, terá o mesmo acesso às competências da inteligência artificial ou do Big Data? Não, eles têm papéis diferentes, e assim, competências diferentes e conhecimentos diferentes. O desenvolvedor, um integrador, um mantenedor, um usuário e um gestor. Então, para cada uma daquelas hard skills ou tecnologias habilitadoras da 4.0, eu vou ter uma distribuição de competências, de conhecimentos dentro desses perfis profissionais, tanto no chão de fábrica quanto de nível gerencial. Então, o que acontece? A gente, em diversas áreas, diversos setores industriais, portes de empresas, a gente entende que vai ter, dentro desse contexto da indústria 4.0, essas tecnologias habilitadoras e esses perfis de profissionais. E cada um consumindo um conteúdo ou uma competência específica dentro da sua função, dentro do seu papel da organização. Tá? Seja para construção civil, software, logística, TI, hardware, construção naval, vai haver essas competências distribuídas de forma. Então, vamos lá. E as soft skills? Então, dentro daquele conceito, dentro daquele trabalho, a gente fez um mapeamento das competências que seriam mais adequadas para trabalhar aqui no Brasil, dentro dos contextos da formação profissional. Então, a gente selecionou, e coincidentemente, lá em 2018, agora em 2020, permaneceram as mesmas competências. Algumas a gente adicionou, como, por exemplo, o empreendedorismo, que lá fala em outra linguagem, mas a gente trouxe para uma linguagem mais vamos dizer assim, mais perceptível, né, tanto para todos os envolvidos. Então, pensamento crítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. Percebe-se que essas palavras eu estou falando desde quando estou falando lá de maturidade da empresa, de tomadas de decisão, resolução de problemas complexos, liderança, influência social, empreendedorismo, inteligência emocional, que aí a gente tem o autoconhecimento, autorregulação, percepção social e habilidades de relacionamento. Como isso funciona? Tá? Essa bonequinha russa é uma adaptação, tá, daquele relatório que eu trouxe lá da World Skills Kazan. Então, a gente vem aqui que a hard skills seria aquela competência, vamos chamar assim, master, né? Então, você contratou um técnico ou um engenheiro mecânico para trabalhar no seu
de fato, seria esse hard skills. Mas esse engenheiro mecânico não vai trabalhar sozinho. Ele vai ter interação, ele vai ter com outras pessoas, com dispositivos, com equipamentos, com uma série de outros agentes externos que a gente coloca esses como soft skills dentro da formação desse profissional. Então, como isso funciona? Então, imagine que cada cor dessas bonequinhas seria um profissional da indústria. Seria um mecânico, um eletricista, um técnico de automação, um técnico em química, o cara da qualidade, o gerente do setor, o supervisor. E aí, essa casquinha, que a gente chama de competências soft skills, elas vão ajudar no comunicação entre eles, vai ajudar na tomada de decisão, em função de uma entrada de informação para uma tomada de decisão, e várias outras decisões. Aí eu pergunto, quando a gente fala em competências socioemocionais, e eu vou voltar aqui um slide, mais um, liderança e influência social, e quando a gente fala aqui de resolução de problemas complexos, criatividade, originalidade e iniciativa. Ou todas, vamos pegar todas, né? Eu tenho esse grupo. Então, esse é um grupo que vai trabalhar na resolução de um problema. Onde está a solução? Se a solução tiver, se as competências que eu falei, tomada de decisão, influência social, tiver com o líder, e não tiver com toda a equipe, as soluções serão, vamos dizer assim, serão definidas pelo que o líder disser. Então, assim, não estou dizendo que o líder não tenha, mas, ou seja, se os outros profissionais não tiverem competências de comunicação, de inteligência emocional, de influência social, de análise crítica, vamos dizer assim, a capacidade desse grupo chegar a conclusões ou resolução de problemas complexos mais rápido é menor. Então, falando em agilidade em processos. Então, assim, preparou, o que é que a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado lá no grupo do Capital Humano, falando muito sobre as necessidades de formação desses profissionais. Dentro das grades dos cursos técnicos, dos cursos de engenharia, já tem pelo menos no Senai, a gente já trabalha disso muito forte na formação do profissional. Mas e para aqueles profissionais que estão já no chão de fábrica, que tiveram uma formação há 20 anos, 15 anos, como a gente atualiza eles dentro desse contexto? Aí você vai dizer, Frank, soft skills sempre foi um tema importante, sempre foi. Só que quando se fala de 4.0, quando a gente fala em visibilidade e transparência como nível de maturidade da empresa, eu não posso mais ter um profissional apenas apertando parafuso. Eu preciso que esse profissional atue também na comunicação, na informação, na análise dos dados. Ele vai ser um input para aqueles insights lá. Então, às vezes, esse profissional dá um insight rápido, lembra lá do gráficozinho que eu mostrei, da indústria 4.0, eu tenho resultados mais rápidos. Então, trazendo uma matriz de competências e relacionado ao curso, ele trabalha com esses 4 perfis, essas 7 competências de soft skills em específico. Então, a gente tem um módulo que trabalha com as competências e habilidades do profissional, outro que trata sobre inteligência emocional, comunicação, sua importância no ambiente corporativo e suas relações em grupo, e novas tecnologias são ferramentas para melhorar essa produtividade do profissional. Que capacidades são desenvolvidas aqui, quando a gente fala de soft skills? Entender a importância da diversidade profissional do Indústria 4.0, reconhecer o novo cenário e as competências desse profissional, entender que produtividade e competitividade estão relacionadas a esse perfil, cada agente, cada indivíduo pode ser um elemento de mudança. Então, quando a gente fala em avaliação de maturidade, aquele relatório da CATEC, ele fala muito claro que as empresas que têm um maior nível de maturidade não são aquelas que têm um grupo de P&D trabalhando.
é aquela empresa em que todo indivíduo é um P&D, né? Ele traz inovação, ele traz ideias, ele traz, então, a possibilidade de crescimento é muito rápida. Então, compreender a inteligência emocional, gerir emoções de forma eficiente no contexto pessoal e profissional. Então, tudo aqui se baseia em torno de você ter grupos colaborativos, você ter várias competências de vários profissionais trabalhando de forma colaborativa para o objetivo da organização. Eu trouxe aqui só um exemplo de como faz a diferença, e quem já esteve, assim, todos aqui talvez, né, já esteve em chão de fábrica, vai se identificar um pouco, não com a sua ação, mas aquilo que a gente vê e sabe que acontece. Esse videozinho, ele traz um pequeno, o que a gente chama de um microlearning, que faz parte desse curso, que é um aperfeiçoamento e que é uma necessidade para o profissional. Vamos ver na prática como esses conhecimentos e habilidades podem ajudar no dia a dia. Para dar início ao processo de montagem de um produto, era necessária uma peça que ainda não estava disponível na fábrica. Pedro não se desesperou. Recém-chegado, perguntou aos colegas se o trabalho não poderia ser feito de outra maneira. Mesmo não sendo seu trabalho direto, ele analisou todo o processo de produção e viu que era possível iniciar a montagem por outra etapa. Ele foi até o seu líder direto e propôs uma mudança no processo. Sua proposta foi um sucesso, e sem que houvesse interrupção na produção, que manteve seu ritmo. Pedro utilizou sua inteligência emocional para manter a calma e pensar com clareza. Mesmo não sendo seu trabalho, demonstrou liderança e empreendedorismo na resolução de problemas. Utilizando estratégias de aprendizagem, fez perguntas importantes para que uma nova maneira de pensar fosse gerada. Isso tudo só foi possível devido ao seu pensamento crítico, criatividade e iniciativa. Viu só como essas 7 competências são importantes no dia a dia? Independentemente do seu cargo ou função, elas irão te ajudar a ser um profissional preparado para as mudanças da indústria 4.0. Esteja sempre aberto às mudanças e às oportunidades de aprendizagem. Até a próxima! Bom, pessoal, é isso. É só trazer essa visão um pouco mais soft, né, da formação profissional, né? A gente tem falado muito sobre hard skills, sobre inteligência artificial, e é importante lembrar que desse viés na formação do profissional e na atualização dele, né? É isso, Maurício. Espero não ter me alongado muito, e obrigado mais uma vez. Obrigado, Frank. Eu acho que foi excelente as colocações que você fez, que às vezes a gente acaba falando muito sobre tecnologia, e esquece que entre isso tem as relações humanas dentro da operação, dentro da fábrica. E acho que para a tecnologia funcionar, se a gente não tiver relações humanas funcionando, se não tiver tudo bem azeitado, né, as coisas não acontecem da forma como estão para acontecer. Tá? E agora vale uma lembrança interessante, a gente está falando bastante de pequena e média empresa. E esse tipo de soft skill, né, esse tipo de aprendizagem, esse tipo de conhecimento, ele é essencial quando a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que tem, às vezes, 5 funcionários e uma injetora. Então, quanto mais profissionais desse tipo, com essas características a gente tiver, melhor. E esses treinamentos estão disponíveis para todas as empresas que a gente está conversando, seja grande, pequenas ou médias. Desde daquele exemplo que eu falei, que é uma injetora, tem o pai, a mãe e a filha que trabalham naquela pequena fábrica e que precisam conhecer isso também. Tá? Mais alguma consideração, Flávio? Eu tenho sim, eu acho que é muito legal, parabéns, Frank Wayne. Acho que deu uma visão muito bacana aí sobre a questão dos soft skills, e como você comentou, é uma coisa que sempre foi importante, né?
Eu fiz engenharia e, né, o pessoal sempre falou da questão lá na época da inteligência emocional, né? Agora está mais importante ainda com a indústria 4.0, que é onde o ser humano vai se diferenciar, né, da máquina. É o grande diferencial aí das pessoas, né, no chão de fábrica. A gente costuma dizer que tem uma pesquisa que acho que foi feita nos Estados Unidos, que fala que ainda 50% das tarefas na fábrica não poderão ainda ser totalmente automatizadas, nem agora nem no futuro próximo, né? Então, o ser humano ainda vai ter um papel fundamental no chão de fábrica e vai ter que trabalhar do lado a lado com a tecnologia e também muitas vezes se fundindo com a tecnologia, né? Porque a tecnologia está cada vez mais entrando dentro da gente, né? Nos complementando aí como ser humano, né? De diversas formas. Então, bem bacana. Um outro ponto que eu acho, eu não falei na abertura, mas acho que é super importante aí, acho que é o papel fundamental de associações aí como a BINC, dar visibilidade para tudo que está acontecendo em relação às ações, nas iniciativas da Câmara. Eu fiquei, na verdade, até bem, digamos assim, impressionado com a quantidade de coisas que estão acontecendo nessa área, que a gente que vive o dia a dia disso, né, eu, Maurício, assim, 70% das coisas a gente nem sabe que estão acontecendo. Então, acho que a principal missão da BINC é ser esse hub, né, que o Paulo, que está com a gente, também costuma dizer, né, fazer essas notícias todas, essas coisas que estão acontecendo. Eu vejo lá que eu participo no grupo de trabalho do Capital Humano aí com vocês, né, tem já uma quantidade enorme de cursos, muitas coisas gratuitas, e que a gente precisa fazer chegar nas pessoas, né? Tanto nas empresas quanto nos profissionais, que essas coisas existem, estão disponíveis, tanto aí no Senai, né? Então, acho que essa é agora a principal missão, né? Nem tanto fazer, agora é dar visibilidade, é divulgar, né? É fazer com que essas informações cheguem para quem precisa. Uma das coisas que a gente sempre discute muito, né, nos comitês também, na BINC, na Câmara, é essa assimetria entre quantidade de vagas abertas, porque não são preenchidas, porque não tem pessoas com os skills necessários, e, por outro lado, o grande desemprego que a gente vê, né, no Brasil. Então, a gente tem que fazer, a BINC, como a gente fala, é ser essa ponte, né, juntar essas coisas, mercado, oferta, demanda e tudo mais. Então, acho que parabéns aí pelo trabalho do Senai. Eu tive a oportunidade, não me lembro, acho que uns 2 anos atrás, ir em Brasília para participar. Até uma pergunta que eu tenho para você, Franco, não sei se você está a par, mas eu participei de uma reunião em Brasília para ajudar o Senai a formatar, acho que o currículo, a grade de 2 cursos, um de tecnólogo específico para IoT, né, e outro técnico para IoT. Participei lá, né, com algumas outras pessoas aí também do mercado. Esses cursos, eles foram implementados. E a outra pergunta é que eu como profissional, né, e quero saber tudo isso que tem disponível hoje no Senai. Acho que outro ponto importante que depois a gente coloca aí também, estou lembrando de um monte de coisa agora, né, mas que a gente pode colocar aí também para divulgar, é o novo site da Câmara, né, o Câmara 40.com.br, depois a gente põe aí também, que dá agora um portal ali, né, para estruturar essa mensagem para a sociedade em geral, tudo que está sendo feito no âmbito da Câmara. Mas é específico minha pergunta para a questão aí, né, do Senai, dos cursos, desse que eu tive a oportunidade de ter contato. Se eu, como profissional, quero saber tudo que tem disponível, né, hoje, de formação gratuita ou paga pelo Senai específico, que é o caso, como que eu faço? Oi, Flávio. Sim, aqui, já respondendo a pergunta sobre o curso, né, de técnico em IoT, a gente tem oferta aí em vários departamentos regionais do Brasil, né, aqui, principalmente aqui no DF, tinha uma turma em andamento, e o que você falou, né, é curioso que a gente, quando a gente fala de indústria, fala de IoT, fala de indústria 4.0,
E todos nós aqui estamos estudando bastante sobre isso, estamos à frente de alguns projetos, estamos trabalhando diretamente com isso, vocês aí da BINC, né, lá a Eliana, eu aqui no Senai. E curioso, né, quando a gente fala de indústria 4.0, fala de IoT com a comunidade, com o pai que vai colocar um filho para fazer um curso técnico, ele não tem a menor ideia do que é IoT, né? Então, assim, né, ele sabe o que é mecânico, sabe o que é eletricista, sabe o que é construção civil, né? Então, a gente precisa realmente falar mais sobre isso, né? Em vários fóruns, né? Tanto na indústria, quanto na escola, no ensino médio, enfim, para que as pessoas entendam que o futuro, que é um presente, né? Que você falou bem, né? Essa diferença entre o que se busca do profissional e aquilo que tem de profissional com essas competências específicas, né? Então, eu acho que é um trabalho bem árduo que a gente está tentando minimizar, né? E a gente tem tem o site do Senai 4.0, que tem algumas iniciativas, tem essas informações, tem a avaliação da maturidade, as empresas podem fazer essa avaliação gratuita, entender aonde está nesse cenário, ver quais são as necessidades de formação que eles precisam e, de repente, se criar um roadmap para implementação. A gente tem um site que é Loja Mundo Senai, que tem todos esses cursos, tanto gratuitos quanto alguns pagos, uns são mais baratos, outros são mais caros porque tem participação de agentes especialistas externos, enfim, mas eu posso até botar, não sei se botando no chat aqui o link ou mostrar, e tem também o site, como você bem colocou, né, da Câmara da Indústria 4.0, que eu queria, inclusive, parabenizar a Eliane, que ficou muito bom, né, a forma como ele foi montada, distribuída, as informações como ali estão colocadas, eu particularmente gostei bastante do site, Eliane. Então é isso, Flávio. Coloquei o link aí também já, tá? Acabei de colar o link aí na área aí do chat para o pessoal conhecer e acessar o site também. Câmara40.com.br. Legal, Franklin, acho que é isso daí mesmo, a gente levar, acho que o papel da BINC é levar esse conhecimento aí para a sociedade em geral, né, o pessoal comum, né, o cidadão comum, aí, o pessoal que não é de tecnologia, não só a pessoa, mas as empresas, né, para que não aconteça a importância de tudo isso só vir à tona quando é tarde demais, ou quando já está muito crítico, né? Por exemplo, na pandemia, a gente vê aí empresas que tiveram que correr atrás da noite para o dia de se digitalizar, porque senão ela não vendia mais, né? O público sumiu. Então, acho que tentar antecipar isso, né? Para que não aconteça só na criticidade, né, Maurício? Só na hora que o negócio já está pegando fogo, né? Exatamente, Flávio. Acho que esse exemplo da pandemia foi bastante claro, porque a gente de uma hora para outra começou a ter que enxergar a fábrica à distância. E aí? E quando não tem internet, não tem Wi-Fi na fábrica? E quando eu não tenho dados, eu não tenho um equipamento que nunca foi conectado, apesar de às vezes até ter uma conexão disponível, mas nunca foi necessário isso. Então, às vezes o negócio cai no colo e tem que ser resolvido rapidamente, que é exatamente um pouquinho do que a gente vai falar agora. Ok? É como como a pequena e média empresa, e também a grande às vezes, né, pode começar essa jornada de internet das coisas, jornada 4.0. Eu vou começar um pouquinho aqui a apresentar para a gente começar. Dá sequência aí na tua parte. Agora o foco é falar nas pequenas e médias, né? Se para as grandes já é difícil, né? Agora... Imagina para pequena e média. Enquanto você coloca aí, Maurício, eu estou vendo aqui no chat também que o pessoal fez alguns comentários pondo umas notícias daqui da Gerdau, na área de grafeno. É isso que a gente fala, né? A gente não consegue saber de tudo, né? Exato. Muito rápido. Estão já falando da Gerdau lançar nova empresa para atuar no mercado de grafeno. Boa aí o Fábio e acho que foi o Fábio Botassi que colocou aí no chat. Obrigado.
Obrigado, Francoene, mas você vai ficar com a gente aí até para no final, se o pessoal tiver mais algum ponto aí. Bom, estão todos vendo aí? Dá um ok para mim, por favor? Eu creio que sim, né? Sim, estamos vendo, Maurício. E o primeiro passo para a gente entender, a gente sempre fala indústria 4.0, indústria 4.0 para lá, para cá, e rapidamente esse negócio chama indústria 4.0, né? Porque existiram outras 3 grandes revoluções industriais lá atrás. Desde 1800, quando começou a primeira máquina a vapor, que isso fez funcionar os teares mecânicos que eram operados à mão. Então começou uma revolução industrial lá em 1800. Depois, um pouquinho perto de 1900, também com as linhas de montagem, e tem alguns exemplos interessantes, como por exemplo o Ford T, o modelo T, que foi um grande exemplo de como as coisas podem ser produzidas em linha, e isso reduziu muito o custo dos produtos. A gente vai lá para a década de 60, quando o primeiro computador foi colocado dentro de uma fábrica, dentro de uma operação de manufatura, que na verdade é um CLP, né, um controlador lógico programável, e a partir desse momento a indústria, ou seja, o chão de fábrica, já tinha algum nível de digitalização. E lá em 2010, quando começou-se a citar a tal da indústria 4.0. E a indústria 4.0, como o Frank falou, na verdade não é uma tecnologia em si, são várias tecnologias que elas existem faz algum tempo, muito antes de 2010, mas que elas começaram a convergir para um local único, que é custo, melhoria de produtividade, melhoria de qualidade, como ser melhor com menos recursos. E a internet das coisas, ela tem um papel preponderante nisso, porque o que acontece, como a gente já vem falando desde o início, né, não adianta nada eu coletar um monte de dado se eu não tenho onde armazenar, ou se eu não sei como tratar, ou se isso não está integrado de alguma forma com os outros dados, por exemplo, de um ERP que eu tenho, e também se isso não está de uma forma segura, se não está bem tratado, isso não vai sair de dentro da operação, tá? Se não tem riscos de, por exemplo, ataques, vírus, etc. E aí, o que acontece, né? O mundo inteiro está passando por essa revolução. E aqui um pouquinho dos impactos, tá? Isso o McKinsey fez até 2025. O que acontece? O mundo estima que eu vou aumentar a eficiência de trabalho. O mundo estima que eu vou ter um consumo de energia menor. Então, a gente está falando aqui um pouquinho de sustentabilidade. E que, consequentemente, eu vou ter redução de custo grande em manutenção. E onde está focado isso? A partir do momento que eu começo a coletar dados, eu começo a entender como meus equipamentos funcionam e eu começo a entender quando que eles vão quebrar. E com isso eu posso fazer trabalho de manutenção preditiva, não esperando quebrar para consertar. E alguns dados interessantes, né? A gente já tem perto de 22 bilhões de dispositivos conectados, isso hoje em 2021. Tá? Até 2025, o aumento de investimento em internet das coisas na indústria vai aumentar perto de mais de 100%. E grande parte disso está suportado por umas tecnologias novas, como, por exemplo, o 5G. Então, o 5G, além de propiciar a gente poder baixar um filme em alguns segundos, ele principalmente vai proporcionar para a gente uma coleta de dados mais barata e coletar muito mais dados, para a gente tratar esses dados de uma forma mais efetiva e eficiente. Só que no Brasil a gente tem alguns desafios grandes. Infelizmente, a indústria, a participação do PIB na indústria tem caído, tá? Então, ele tem uma queda contínua e o Brasil ele precisa retomar isso. O cenário do Brasil, em termos de produtividade, ele não é dos melhores. Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, como referência, a gente é 1/4 menos produtivo, a gente é 3/4 menos produtivo, tá? Do que os Estados Unidos. Se a gente comparar com alguns países que estão mais ou menos no mesmo cenário do Brasil, a gente ocupa 18º lugar, ou seja, a gente tem que ocupa 17º lugar, a gente tem que melhorar bastante. E os principais problemas quais são? Disponibilidade e custo de mão de obra, e com relação à disponibilidade, a gente está falando exatamente o que o Frank estava conversando, como que a gente transforma esse nosso
profissional novo. Tá? Infraestrutura e logística, então também um outro grande desafio que a gente tem que olhar e tratar da forma mais séria possível. Quando a gente fala em infraestrutura interna nas operações, as indústrias, por exemplo, de novo falando de 5G, isso já é um passo para a gente começar a coletar dados de uma forma mais consistente. E tecnologia e inovação, né? Uma das coisas que a Eliane falou é exatamente esse suporte que a Eliana falou, uma das coisas que o suporte que o governo está dando em várias ações, seja na criação de centros de inteligência artificial, seja nas ações da Câmara 4.0. Então, nós estamos caminhando para isso. E por que acontece esse cenário, às vezes, não muito bonito, né? O Parque Fabril brasileiro, ele tem 23 anos de idade. 23 anos de idade, lá atrás, a internet estava começando a caminhar aqui no Brasil. Tá? E esse cenário é o cenário de muitas pequenas e médias empresas, que tem, eventualmente, um torno, um injetor, uma prensa antiga, e é aquilo que faz a indústria dele funcionar. E ninguém está falando para jogar isso fora. A gente está falando realmente como que eu transformo isso, como que eu conecto esse tipo de equipamento. Às vezes a gente tem que coletar dados em locais inóspitos, e isso acaba gerando risco para o operador, risco para quem está fazendo isso, e considerando que o local é ruim, é de difícil acesso, eu acabo não coletando os dados na frequência que a gente precisa. Então, quando a gente fala de sensoriamento, é sensoriamento sem precisar alguém ir lá para tirar a medida. A gente está falando de sensoriamento remoto. Muita coisa feita de forma manual. E aí isso vai parar num caderninho, esse caderninho vai parar num arquivo e fica perdido lá, sem nenhuma análise. É feito só porque alguém falou que tem que fazer. Questão de movimentação de carga. Será que o meu estoque ele está sendo, eu tenho minhas empilhadeiras, eu tenho meu fluxo de carga está ok, ele está funcionando corretamente da forma adequada e mais barata possível e mais eficiente? Às vezes, principalmente pequena e média empresa, várias vezes a gente tem lá o dono da empresa indo conversar com o operador da prensa ou da injetora, seja lá que equipamento for, perguntando quantas peças ele produziu no dia anterior. Então, só de saber quanto que a minha prensa está produzindo online, em tempo real, isso já é um grande ganho. Às vezes não precisa saber mais nada, só isso resolve um problema grande. E agora vamos imaginar uma situação seguinte, né? Isso aqui é a base de internet das coisas. A gente está falando de alguma coisa, um hardware, coletando alguma informação, essa informação indo para a nuvem, através de alguma rede, e eu gerando alguma informação útil com isso. Vamos imaginar, por exemplo, uma fábrica de bombas. As bombas de piscina ou bomba de drenagem, como tem caixa d'água, etc. Tem diversas operações nisso. Então, vamos imaginar um mundo real em que a gente está coletando dados. O que significa? Eu posso estar coletando dados de como o meu equipamento está funcionando em campo, de forma a enxergar se ele está funcionando de acordo com o que foi planejado, ou de acordo com ou está com algum problema, seja por mau uso, seja por, eventualmente, até corrente, voltagem inadequada. Eu também posso enxergar aonde, quando eu estou fazendo a compra, aonde esse equipamento está, para eu programar a instalação desse equipamento. Enxergar o meu estoque, exatamente como está a minha produção, quantos equipamentos estão saindo por hora. Eu ainda posso enxergar também como que meus equipamentos da indústria estão funcionando, se eles precisam de manutenção, se a manutenção está adequada ou não. Posso olhar também, por exemplo, quando que meus equipamentos estão funcionando, se eles estão funcionando na hora mais adequada, em que eu tenho o menor consumo de energia. Aqui no Brasil é comum isso, a gente tem alguns horários em que a energia é mais cara, principalmente para a indústria. Além disso, eu posso enxergar também cada processo, como que ele está acontecendo. Se ele está de acordo com o tempo adequado, se eu estou produzindo conforme os tempos que foram planejados. Vamos concentrar toda essa informação, eu tenho o gerenciamento à distância. Se eu conseguir enxergar tudo isso, eu consigo enxergar a fábrica ou as fábricas à distância. Agora, o meu P&D, a minha área de engenharia, de desenvolvimento, ela está enxergando o que está acontecendo em campo e com isso eu consigo melhorar o meu produto. E a minha assistência técnica, ela pode também enxergar quando que um produto está começando a sair da faixa normal de funcionamento dele
e já identificar qual equipe que está mais próxima e mandar essa equipe aonde está aquele produto para resolver um problema sem ele esperar quebrar aquele produto e sem parar uma operação. Então, esse é um mundo conectado em que a indústria, a operação, está enxergando desde o nascimento do produto até esse produto em campo. E aí a questão é a seguinte, ok, como que eu faço para esse monte de coisa funcionar, considerando que eu tenho uma indústria pequenininha? Primeira coisa é começar a enxergar como que a empresa se divide, né? Então a gente está falando que eu posso ter uma gestão de ativos, localizar o que está acontecendo com as minhas empilhadeiras, ou com a minha empilhadeira, ou eventualmente até com uma paleteira, enxergar meus processos, enxergar também que eu preciso ter dados de equipamentos, bombas, motores, robôs, quando tiver, e visualizar o chão de fábrica, quanto eu tenho de matéria-prima parada, quanto tem em estoque, quanto está na área de expedição. E aqui a gente desenhou aqui um beabá, né, basicamente, que é como você cria essas operações que consideram Indústria 4.0, a internet das coisas. E a primeira coisa é o seguinte, tem alguns assuntos que não dá para ficar solto simplesmente na fábrica. Tá? Não dá para a gente colocar, não, faça isso para o supervisor de manufatura, por exemplo, supervisor de fábrica. Manufatura conectada, ou Indústria 4.0, ou projetos de internet das coisas, eles têm que ser responsabilidade de todos. Não é só da TI, não é só da fábrica e também não é só da direção. É de toda a equipe. Toda a equipe tem que estar imbuída em entender o que é e imbuída também num norte único. A outra questão é o seguinte, às vezes a gente não detém todos os conhecimentos dentro da indústria. A gente precisa buscar parceiros e exatamente o que a gente está fazendo agora. Entender quem são os parceiros, avaliar custo, programas de mentoria, seja através de associações, seja através do próprio Senai, como a gente estava falando. Entender também quais são os casos de sucesso. A ABINC, ela tem vários casos disponíveis de coisas que deram certo, coisas que deram errado, tá? Congressos, fornecedores e principalmente agora com pandemia, essa questão de acesso a congresso ficou de uma forma até mais simples, né? A gente consegue participar do congresso em Taiwan através do computador, só com esse problema de fuso horário. Aqui outra coisa bastante relevante, e isso difere um pouquinho da forma como a indústria costuma tratar problemas, né? A indústria, ela está muito acostumada a fazer projetos, e aqueles projetos viram projetos gigantes, projetos de automação, por exemplo. E o caso de internet das coisas, ele é um pouquinho diferente, porque a gente consegue começar pequeno, fazer um teste, fazer uma prova de conceito, entender como que aquela prova de conceito está funcionando, e perfeito, olha, isso está funcionando, vamos escalar, tá? E aí sim começar a multiplicar essa mesma solução, mas ela já redonda, já funcionando e já provando seu valor. Outra questão é a seguinte, às vezes a gente quer tratar a profundidade de um problema sem entender qual que é o problema. E isso às vezes torna a solução cara. Então, vamos começar devagar, começar, por exemplo, olha, ao invés de eu começar, por exemplo, já querendo saber todos os meus motores da fábrica, eu vou querer saber qual que é o tipo de problema que ele tem. Um passo antes é entender, olha, qual que é o problema que está acontecendo nisso? Quais são os motores que apresentam um problema? Aqui tem uma frasezinha que é bastante importante, e startup usa bastante, que é a história: testar rápido, errar rápido e corrigir rápido. Quanto mais rápido for esse ciclo, melhor a solução final é. E aí vamos entender um pouquinho o benefício disso. Primeiro, conectividade. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar uma prensa, ela gera 33 milhões de dados por ano. Quando a gente começa a entender esses dados, a gente começa a entender como que o equipamento funciona. Agora, e se eu entender esse dado e passar para o meu fornecedor ou para o meu cliente como que está funcionando o meu produto? Então, a gente começa a agir colaborativamente. A gente fala de sensoriamento e hoje os sensores, eles acabam ficando com um preço mais competitivo e, consequentemente, mais fácil de implantar numa operação.
O Flávio ele falou a respeito de integração, homem-máquina, é exatamente isso que está acontecendo. Às vezes a gente deixa para um robô fazer uma operação mais complexa, um sensor coletar um dado que antes era um ser humano que coletava, e o ser humano vai fazer essa avaliação desse resultado todo para gerar o melhor modelo de produção, por exemplo. Computação em nuvem, isso aqui é bastante interessante no seguinte sentido. Se a gente pensar uma empresa há alguns anos atrás, ela começava tendo que ter um servidor. E um servidor, investimento grande. Hoje a gente consegue hospedar alguma coisa em cloud, por exemplo, nesses grandes provedores, e sem pagar nada, eventualmente, durante o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Outra coisa, Big Data, né? A gente está falando de sensores coletando dados, gerando informações. Quanto mais dados eu consigo coletar, melhor é o meu resultado. E isso a gente pode incorporar ferramentas de inteligência artificial, machine learning, para identificar padrões no que está acontecendo na operação. A TI, ou tecnologia de informação, naquela área que cuidava de RP, hoje ela não cuida mais só de RP, ela tem que cuidar desse dia a dia com a manufatura, dia a dia com a fábrica. E segurança de dados, ou seja, eu tenho que ter sempre a atenção de que esses dados estão seguros, que eu não estou gerando dados para fora sem conhecimento. E às vezes isso passa simplesmente de trocar a senha quando a gente compra, por exemplo, um serviço de um roteador, que a senha dele é 1234, a gente lembrar de trocar essa senha. Isso é um pouco do que o Frank já falou, né? Quando você conhece dados, você encurta muito a tomada de decisão. E aqui é o seguinte, né? Se a gente imaginar essa jornada 4.0, ela vai desde a informatização, ou seja, de colocar um computador na fábrica, até o que a gente chama lá na frente de adaptabilidade, que é a fábrica tomando decisões por ela mesma. Só que acontece o seguinte, se a gente não cumprir cada etapa disso, o projeto vai nascer capenga e vai custar muito dinheiro. Então é muito importante enxergar cada etapa, fazer uma autoavaliação de onde a gente está, né? E para isso a gente identificar o melhor cenário, a melhor solução. O Klaus Schwab, foi o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele falou lá atrás que a quarta revolução industrial ela vai mudar a essência humana, a experiência da essência humana. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Na verdade, o ser humano ele vai deixar de começar a fazer tarefas menos repetitivas para começar a usar mais o cérebro, através da análise de dados. Tá? Pessoal, é isso. Contatos estão aqui. Eu vou colocar depois no chat. Pronto. Voltando aqui, pronto. Perfeito. Bom, é isso, pessoal. Legal, Maurício. Muito bom, hein? Voltamos. Então, acho que isso a gente consegue fazer um fechamento, né, do que existe disponível de tecnologia, como fazer, envolvendo a iniciativa fantástica da Câmara 4.0, da Eliana, falando de soft skills, ou seja, quais são as competências, falando um pouquinho como implementar. E acho que agora seria muito simples falar, não, agora é só fazer. Não é só fazer, né? Tem um caminho longo, mas tem várias entidades que estão pensando nisso e ajudando, de certa forma, a indústria onde a gente entende que é possível, seja através de associações, Senai, governo, para tornar o Brasil mais produtivo. Legal, Maurício. Teve uma pergunta aí, vamos acho que abrir para as perguntas, né? A gente tem uma pergunta interessante aqui, eu gostaria de passar aí para todos. O João Pedro Albernaz escreveu aqui, boa tarde, existe uma grande demanda por profissionais especialistas em tecnologia, especialmente TIC. Porém, a demanda hoje é por profissionais experientes, havendo pouco espaço para quem está começando.
como a futura mão de obra das TICs pode garantir um espaço no mercado no momento, né? O que você, Frank, concorda com essa afirmação? Assim, a demanda hoje é só por profissionais experientes, só tem abertura aí para quem está começando, né? O que a pessoa tem que fazer para poder garantir o seu espaço aí, o pessoal novo aí que está entrando no mercado de trabalho, né? E aí, só comentando também, eu vi que você postou o link, mais uma coisa que eu não conhecia, né? A gente está vendo todo dia coisa nova, né? Então, legal, a loja Mundo Senai. Vi curso ali de 10 de 9,90, né? Puxa, bem acessível aí para o pessoal, né? Mas qual que é o teu comentário sobre essa questão aí que o João Pedro nos colocou? Ô Flávio, boa tarde, João Pedro, boa tarde a todos os colegas. Então, o que as empresas, né, principalmente desse nicho da área de tecnologia, na área falando de indústria, tem os caminhos que têm se desenhado muito para a demanda de mão de obra, estão muito associada a essas tecnologias que nós falamos aí, sobre analytics, sobre inteligência artificial, sobre IoT, né, e sobre cloud. Então, assim, de fato, né, a formação, a demanda muito da área de TI é bem específica, né, assim, a TI, ela contrata muito com base em certificações, né, então, por exemplo, o profissional que faz um curso técnico, ele buscar certificações, porque eu não vou direto para certificações, né, por exemplo, o curso técnico, aquele curso de qualificação, que seria mais introdutório, mais básico, dá bases para você avançar nessa agenda de aperfeiçoamentos mais avançados, vamos chamar assim, né? Então, quando você, por exemplo, tem cursos ali do Senai, por exemplo, você vai falar de introdução à inteligência artificial, ou mesmo programação em machine learning, ou deep learning, precisa ter um pré-requisito, precisa ter conhecimentos básicos para isso. Ou seja, então, o que a gente sempre fala por exemplo, se você tem uma formação de TIC, mas ela não estiver alinhada com essa demanda, que são praticamente essas tecnologias que estão aí, por exemplo, a questão de gamificação também está muito forte. Então, praticamente, como se fosse assim, super importante que os profissionais que têm pouca experiência, eles vão em busca de aperfeiçoamentos, porque tem programas de empresas que também trabalham com vamos chamar assim, não um trainee, mas um profissional que ele tem um pouco menos de experiência. A gente sempre, naquele guarda-chuva, você tem sempre um gestor de projeto dentro da empresa que faz, na área de TIC, que faz funciona como um gestor de projeto, e tem a equipe que vai junto no processo de aprendizagem contínua, né? Então, eu acho que o caminho seria trabalhar bastante com aperfeiçoamento e certificações, que a gente vê muito busca a indústria, ou a empresa, enfim. Legal. Profissional. E às vezes combinando, né, essa é a minha visão, né, combinando a experiência dos mais velhos, né, do pessoal aí que está no mercado, conhece os processos produtivos, tem tudo de cabeça, com o pessoal que está entrando, que é mais, né, tem mais familiaridade com tecnologia, mas não tem tanta experiência na indústria, né, tentar fazer esse mix mesmo, né, de formar as pessoas, né, e aproveitar um pouquinho de cada um, né, do soft skill, do hard skill, do pessoal que já tem mais, né, estrada, com o pessoal que está chegando. Bacana. Flávio, desculpa, eu só queria complementar, né? Então, assim, tem espaço para todos, né? Então, a gente vê grandes empresas contratando garotos de 14, de 15 anos para fazer programação, né? Então, existem várias formas da inserção do profissional de TIC no mercado, né? Então, mas, mais uma vez, sempre alinhado a uma dessas novas profissões, né? Voltada para a parte de digitalização. Sim, legal. Bom, a gente teve aí mais de
constantemente aí mais de 110 participantes com a gente hoje aqui. Mostra aí que o assunto é bem interessante. Maurício, você tem alguma pergunta? Senão eu queria fazer uma pergunta para a Eliana. Eu queria só acrescentar a questão de skills e de mão de obra que a gente estava falando, dos dois lados. De um lado, eu acho que é o profissional realmente buscar capacitação, certificação, e de um lado, o lado bom dessa pandemia é que isso acabou proporcionando facilidade de acesso a cursos, seja no Brasil, seja fora. E o outro lado também acho que vale para as empresas colocar um pouquinho as barbas de molho ou repensar os processos de contratação, porque se a gente pega muito mais as empresas mais conservadoras, né, elas acabam querendo superdimensionar a mão de obra. Então, eu quero um engenheiro formado com isso, quando na verdade o que ele precisa é usar um pedacinho de desenvolvimento de software que aquele cara sabe. E aí, eventualmente, esse skill ele conseguiria pegar, como o Flávio falou, num moleque de 15, 16 anos, agregado à experiência de alguém que já está na fábrica, tem um pouco de cabelo branco, junta os dois, considerando os soft skills que você falou, Frank, ou seja, essa interface entre os dois de uma forma fluida e ter um resultado tão bom quanto. Então, acho que vale esse repensar a forma de contratação de um lado e essa capacitação, utilizando as ferramentas digitais disponíveis para ter um bem bolado nesse novo cenário. Legal, Maurício. Legal. A minha pergunta para a Eliana, é o seguinte: se você precisasse dizer, priorizar ou colocar qual seria o principal objetivo para a Câmara, se você tivesse que escolher um hoje, para a Câmara 4.0, talvez para esse ano ou para o curto, médio prazo, qual, dentre tudo todas as ações, todos os diversos objetivos da Câmara, qual que você escolheria hoje, Eliana? Essa pergunta, vamos ver se eu respondo de uma maneira fácil. O objetivo para esse ano, eu acho, é colocar o que a gente está fazendo na rua. Esse, para mim, a gente tem conversado muito com a equipe do Ministério da Economia, e você viu mesmo na reunião da Câmara que a gente tem feito muita coisa, mas a gente não está conseguindo colocar, apresentar para o público que precisa o que a gente está fazendo. Então, eu acho que esse ano, eu não estou falando que é o mais importante em termos de indústria 4.0. Eu estou falando assim, se eu tivesse que escolher uma prioridade no trabalho da Câmara esse ano, é a gente divulgar o que a gente está fazendo. Por exemplo, você pega um trabalho desse que o Francoeni apresentou. É importante que as pessoas conheçam. E como é que a gente vai fazer que isso aconteça? Os ministérios, eles não têm condições de apresentar isso para o Brasil inteiro. A gente não chega na ponta, né? O nosso trabalho, ele é, por mais que a gente tente, por mais que a gente trabalhe com as instituições e com as associações, a gente não consegue chegar na empresa. Então, a gente precisa da ajuda das instituições que participam das câmaras para poder nos ajudar a fazer, a levar as informações do que a gente está fazendo. Então, tem essa experiência que foi apresentada aqui hoje pelo Francoeni. Eu vou dar um exemplo. O ano passado, logo que a Câmara começou, a gente discutiu muito com a FINEP e o BNDES a necessidade de ter linha de financiamento para empresas de menor porte. Bem, a FINEP criou, ela tem uma linha lá chamada InovaCred, e ela criou o InovaCred 4.0, que é uma linha de financiamento voltada para projetos de indústria 4.0, para indústrias de pequeno e médio porte. E eu participo do comitê gestor da FINEP, que a gente seleciona as integradoras que vão trabalhar com as empresas, e a gente aprova as integradoras, mas está tendo pouca adesão de projetos. E qual que é um dos motivos que a gente imagina que está tendo pouca adesão? Porque as empresas não conhecem a linha. Então, pode ser uma das coisas. Então, eu acho que esse ano a gente tem que divulgar.
E as instituições, as associações e as instituições que participam da Câmara, elas organizam muito evento, como esse aqui. Então, eu acho muito mais importante as associações, as instituições divulgarem o que elas tiverem interesse de divulgar, do que nós aqui no Ministério divulgarmos para o nosso ambiente, que é um ambiente muito... Ele não chega na empresa, a gente trabalha com as associações, com as universidades, a gente tem esse trabalho, a gente precisa dessa ajuda, dessas organizações, dessas instituições, para fazer que o nosso trabalho chegue na ponta. Então, eu diria que hoje, Flávio, é contar com a ajuda dos parceiros para que a gente possa levar o resultado. E eu gostaria aqui de falar também que esse modelo que a gente está trabalhando, podemos chamar de modelo de gestão que a gente conseguiu chegar, né, na Câmara da Indústria, que a gente está passando para outros temas aqui no Ministério, ele é um modelo bom. A gente realmente trabalha em parceria, a gente tem trabalhado desde que começamos, não impondo ideias nem ações. As ações, elas vêm por demanda das instituições, e eu acho que se elas trazem as demandas, é importante que elas levem também os resultados para a gente. Então, eu acho que não é fácil, a gente que trabalha no governo, que é uma coisa muito, muito grande, né? O Brasil é muito grande, a gente conseguir chegar na ponta é muito difícil. A gente só chega se tiver a ajuda das instituições como a BINC e como outras associações que participam da Câmara. Flávio, devolvo para você. Okay, obrigado, Liana, perfeito. Acho que a gente está alinhado, acho que a gente tem a mesma visão, acho que agora é fazer, né, dar notoriedade, dar visibilidade, de novo, principalmente para o cara que está lá na ponta, ou profissional, ou a pequena empresa, né, que no final é o grande público aí que todas essas iniciativas, políticas públicas, né, visam impactar. Maurício, mais alguma coisa? Senão acho que a gente pode já encaminhando aí para os finalmente. Queria também dizer que o nosso presidente, Paulo Spaca, está com a gente. Não sei se Paulo quer dar uma palavra, quer fazer alguma pergunta também, Paulo. Se não... Bom, pelo menos eu tinha visto ele aí na... Não, eu estou aqui. Boa tarde a todos. Tá quietinho. Estou aqui quietinho, só vendo um excelente painel. Fico feliz da gente estar caminhando para esse delineamento de uma educação. Foi colocado muito bem pelo Frank que nós precisamos ter uma educação, e você colocou sobre o hub que nós estamos trabalhando, né, de educação, que eu acho que é isso que é muito importante aqui daqui para frente, e as colocações que a Eliane fez também foram fantásticas. Eu acho que parabéns a todos, e o Frank colocou uma coisa sobre inteligência emocional, né, naquela apresentaçãozinha que você fez. A BINC vai ter uma surpresa já sobre isso também, que eu acho que isso faz parte de uma coisa da nossa formação de pessoal também. Muito, muito bom ter vocês aqui conosco, e principalmente toda essa galera que está nos ouvindo aqui. Flávio, devolvo para você, muito obrigado, parabéns a todos aí. Legal, obrigado, Spaca, obrigado pelas palavras. A gente está fazendo bastante coisa que nem a gente também consegue dar visibilidade a tudo que a própria BINC faz, né? Trabalho com o Senai, né? Trabalho com a parceria com o USP-Exalc, né? Para a área aí de Data Science. Tem muita coisa aí que também a gente não consegue contar para todo mundo, tudo o que a própria BINC faz. Imagina aí tudo que está acontecendo aí no Brasil. Maurício, alguma... Só dois esclarecimentos aqui, né? Então, e aproveitando aqui duas respostas para o Estevam e para o Dalton, né? Primeiro com o Estevam, a questão de e-book com as linhas de crédito. Não só a BINC, como também o site da Câmara 4.0, Câmara 40, eles já estão considerando esse apanhado geral das linhas de financiamento, os caminhos e como obter, tá? Então, acho que no site câmara40.gov.br, esse .com, né, Eliana? Esse .com.br tem várias informações, a BINC também. Tá? E Dalton, só a fórmula que eu falei não é mágica.
E também, o que eu falei, assim, a empresa, ela não necessariamente, ela revê um pouquinho a forma como ela está contratando. E, às vezes, aproveitar a senioridade de algumas pessoas com as pessoas que são júniores e podem trazer resultados também, tá? Acho que não existe fórmula mágica, senão acho que todo mundo a gente não estava aqui conversando, tá? Mas acho que é um pouco repensar as formas de contratação. Ok? De forma geral, eu queria agradecer a todos. Obrigado, Frank. Obrigado, Eliana. Obrigado, Flávio, Spaca. Obrigado, Ricardo, que deu todo o suporte para a gente, para colocar isso no ar. Ao público aqui, da ordem de 100, 120, chegou a picos aí de 130 pessoas. Obrigado a todos os participantes. A ABIN, que está de portas abertas. O Comitê de Manufatura, nessas próximas 2 semanas, vai realizar um cadastramento de novos membros. Então, eu creio que é oportunidade para mais participantes, para entenderem um pouco mais como que a gente pode contribuir para a indústria brasileira. E agradecer aos nossos patrocinadores também, né? Smart Modular Technologies, a Arquia, a Constanta, tá? Agradecer aí ao Frank também. Eliana, parabéns aí pelo trabalho, parabéns também aí pelo site da Câmara. Espero que a gente consiga fazer todo mundo conhecer os cursos aí do Senai, tá? Novamente a gente agradece a participação de vocês, todo mundo aí que esteve com a gente aí até o final, tá bom? Obrigado, a gente vai ter outros aí, esperamos fazer outras conversas dessa aí ao longo do ano e continuar trazendo todas as novidades, as informações que está acontecendo aí de bacana aí, né, no nosso país em relação a esse tema aí que é super empolgante, tá bom? E importante, né, para o país aí, para o sucesso do país aí como uma nação aí pro futuro que já começou, né, Maurício? Não tem mais futuro, né? Não tem mais futuro, exato. Não tem mais futuro. Fomos atropelados por ele, né? Exato. O futuro foi ontem. Foi. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar. Eu acho que, como eu te falei, a gente precisa aproveitar esses espaços, né? Para que a gente possa... Eu não acho que a pandemia teve nenhum lado bom, mas ela nos ensinou muitas coisas, né? Me ensinou isso, né? O nosso trabalho, ele cresceu demais durante a pandemia. Todo esse trabalho de transformação digital que a gente está fazendo no governo, ele teve um crescimento, assim, enorme durante a pandemia e a gente gostaria de contando com vocês para poder nos ajudar, não só na divulgação, mas nos ajudar também com ideias e com tudo que a gente precisa aqui. Eu agradeço a oportunidade. Eu também quero agradecer rapidamente Maurício, Flávio, Paulo, Ricardo, né, que mais cedo nós estivemos juntos, encontrar novamente Eliana e todos os participantes aí. Um grande abraço a todos. E obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, então. Então tá, vamos ficar em contato lá nas reuniões da Câmara, nos vemos aí, continuamos nos vendo online nas reuniões da Câmara e nas reuniões do comitê, né, Maurício? Exatamente, vamos nessa. Ok, obrigado, pessoal, a todos os participantes. Ótima semana a todos. Ótima semana aí para todo mundo. Fiquem com segurança e em saúde aí a todos. Obrigado.